nome é Alessandra Monteiro de Castro e hoje eu tenho uma proposta de vídeo totalmente diferente, aliás, mais próxima com aquela proposta do vídeo que eu falei sobre a ansiedade que eu vivi quando eu fiz o mestrado. E tendo a ver também. Temos aqui a presença de Capitã Marvel, não sei se vocês conhecem, mas ela teve um certo protagonismo, apareceu bastante nos últimos filmes da Marvel e ela tem a ver aí com o que a gente vai falar agora. Por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho, não custa nada, é só apertar aí o inscrever, ajuda muito a produção desse tipo de conteúdo que a gente tem aqui. Aperta o like se você gostou, se você não gostou, aperta o dislike e comenta aí o que não ficou legal, o que a gente pode falar sobre, vamos debater, vamos trazer aí um bate-papo no nosso vídeo, que o canal não é só meu, o canal é para todos nós, pra gente poder conversar e trocar ideias. Vou tratar agora sobre um assunto que me é caro e está na minha vida desde que eu nasci. E eu acho que as mulheres que estão assistindo vão se identificar pra caramba, porque são coisas que a gente escuta, principalmente eu tenho 29 anos, a minha geração e as gerações que chegaram depois também já tem isso muito formado na cabeça, que é o ser super mulher, é o dar conta de tudo, é aquela pessoa que... O ser mulher, aquela única criatura que consegue fazer tudo ao mesmo tempo. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Roda a vinheta. Pensando em termos de ciência política, sociologia e um pouco das teorias que eu estudei, a gente pode perceber que a mulher ingressa com força no mercado de trabalho em períodos que podemos assim destacar. Um deles é a Revolução Industrial e também a Primeira Grande Guerra, que as mulheres entraram com uma participação muito maior no mercado e em profissões e em áreas que antes eram somente para os homens. Claro, quando a gente entra no quesito raça e classe social, dentro do feminismo negro, ele surgiu também muito dentro desse contexto, as mulheres negras, elas trabalhavam, elas atuavam na casa das mulheres brancas. Elas faziam a tarefa doméstica que as mulheres brancas já não faziam mais. Então elas trabalharam para sobreviver desde muito tempo. De uma forma geral, a gente pode perceber que as mulheres hoje, grande parte delas, no Brasil, por exemplo, elas estão ocupando o cargo de chefe de família, digamos assim, o cargo de sustento principal da família. E a partir daí a gente vê que a tarefa doméstica não entrou exatamente numa divisão de tarefas entre os homens e as mulheres. Claro, você pode me dizer, na sua casa é diferente, na minha também é, mas assim, falando em dados, em termos gerais, a família ainda não conseguiu atingir esse ponto de uma divisão de trabalho doméstico justa. E a gente chama essas tarefas, o que é de homem e o que é de mulher, de divisão sexual do trabalho. É um termo sociológico para a gente compreender o que significa isso. Essa imposição da formação da nossa sociedade capitalista, patriarcal, ela se fez nesses moldes. Onde que eu quero chegar com a supermulher? Acho que eu sempre tentei ser supermulher. E assim, por mais que você estude sobre o tema, eu estou no doutorado, eu estudo sobre gênero, eu estudo sobre relações de trabalho, movimentos ligados a isso. E eu, dentro do meu mestrado, como eu falei sobre a minha ansiedade, e em vários outros momentos da minha vida, eu não desligava a minha máquina de produzir. Eu estava sempre produzindo. Na hora que a gente vai dormir, eu deitava a cabeça no travesseiro e começava a pensar no que eu ia fazer no dia seguinte. E assim, as taxas de ansiedade no Brasil são enormes. E quando você olha, em relação à América Latina, são uma das maiores. E quando você olha para as mulheres, as taxas são mais altas ainda. Eu fiz uma live lá no Instagram com uma psicóloga, Thaisa Limonge, e ela falou um pouco disso também. Então é importante a gente observar isso, porque essa grande cobrança que vem da sociedade, mas muitas vezes a gente abraça sem se ligar que isso está acontecendo, isso afeta a nossa saúde, isso afeta a nossa vida, a nossa qualidade de vida e a nossa tomada de decisão a todo momento. Esse debate é muito rico e muito importante de ser feito, mas eu não estou dizendo que os homens
devem ser escravizados, que nós mulheres temos que pegar a vassoura e ir atrás do homem, batendo nele, para ele fazer toda a tarefa doméstica e as mulheres não fazerem nada e ficarem com a perna para cima. Ninguém está dizendo isso. A gente está dizendo que não existe uma divisão ainda equânime do trabalho de casa. E aí, quando as pessoas comentam sobre dupla e tripla jornada das mulheres, entram muito nesse quesito. A mulher foi para o mercado de trabalho, algumas chegaram a altos postos, a mulher tem que se esforçar muito mais, estudar muito mais para conseguir um cargo melhor numa empresa, sendo que isso tem vários dados que comprovam, e sendo que, principalmente, ainda existe um desnível em relação ao salário masculino e feminino. Então a mulher tem que se esforçar, suar a camisa muito mais para chegar num alto cargo, para ganhar um salário equivalente a isso. A mulher negra nem se compara, ela tem que atravessar outras barreiras, a mulher negra e a mulher indígena, para atingir isso também, esse patamar no mercado de trabalho. E quando ela chega em casa, ela pode até ter outra mulher fazendo a tarefa doméstica dela, mas ela ainda tem que designar e organizar tudo que existe dentro da casa e cuidar dos filhos, muitas vezes mais do que o marido. E por que isso acontece? Ou por qualquer formato de família. Porque a gente tem uma formação que veio assim, uma formação histórica, uma história em que os homens tomavam as decisões e estavam em cargos de poder, os principais cargos de poder. Por que demorou mais o voto feminino, por exemplo? Votam acesso ao poder. Então, quando a mulher vai votar, ela tem o direito de decidir. E a partir daí, você vai crescendo e dando mais direitos a ela, daqui a pouco ela está tomando seu lugar. É isso que se pensava e isso que muitos pensam até hoje. Então, eu quero trazer também esse debate da gente pensar as mulheres mesmo. O que nós estamos fazendo? Contando a minha história e mostrando a Capitã Marvel, eu, em um dia de mestrado, que eu tinha muitas tarefas a fazer, eu fui para o meu trabalho de manhã cedo, dei uma corrigida em algumas matérias, depois eu fui para o mestrado, assisti uma aula, voltei para o trabalho, almocei qualquer coisa no meio do caminho trabalhando e voltei para os meus afazeres. E isso sendo que depois eu ainda fiz academia à noite. Então a gente vai se matando e vai se enchendo de atividade, vai entrando num looping de produtividade tão forte, a gente cai nessa pilha. Porque a gente sempre precisou e fomos criadas para sempre precisar se esforçar muito mais do que os meninos, do que os homens, para conseguir alguma coisa, para realizar o que a gente desejava fazer. E claro, ainda tem que lidar com os preconceitos do tipo, ela só tá nesse cargo porque ela ficou com alguém, por conta de um homem, ou porque alguém colocou ela aí. Dentre várias outras coisas, a nossa capacidade está à prova 24 horas por dia. Por isso também a gente entra nesse looping muito doido, esse looping de produtividade. E eu quero dizer para você pensar sobre isso. Na quarentena eu tive a oportunidade de avaliar o meu looping de produtividade e pensar, olha, se hoje eu tenho que trabalhar e eu tô cansada, eu vou só trabalhar. Só trabalhar. Eu vou somente trabalhar e fazer as minhas atividades básicas desse dia. E o resto do dia, se der tempo, eu vou deitar no sofá e assistir alguma coisa. Eu vou relaxar. Eu postei no Instagram recentemente também algo que me deixou também com a cabeça pensando sobre o assunto, de galera, tenta fazer na quarentena algo por você, mulheres principalmente, vamos cuidar da nossa saúde mental, dá uma paradinha, o que você fez hoje? E aí uma amiga minha que trabalha numa grande empresa, que tem um cargo de chefia ali, coordenação, falou, nossa, hoje eu só trabalhei e malhei. Pensei, gente, quarentena. Meu amor, você trabalhou e malhou. Tá maravilhoso. O que você queria fazer além disso? Estamos em quarentena. Tá difícil. Isolamento. Também me questionei e eu comecei a fazer isso, a pular meu loop de produtividade. Tô cansada, não tô afim. Vou fazer o que é minha obrigação e ponto. Aquele a mais vai ser num outro dia que eu tô disposta. E tá tudo bem. Eu agora tava de férias do trabalho e do doutorado. O que eu fiz? Tirei em alguns dias de férias, eu continuei a produção dos meus cursos online e o meu namorado já tava assim pra mim, gente, você tá de férias, para isso um pouquinho. Eu pensei, não, hoje eu quero produzir esse conteúdo porque o que vai me deixar feliz e realizada é isso.
Viajei esses poucos dias para a Serra, num lugar tranquilo que eu poderia ficar, obedecendo todas as normas de segurança da pandemia, do isolamento. E eu não levei nada, eu levei um livrinho para ler, para assim, relaxar, eu não pensei em nada e foi maravilhoso. Quando eu voltei pensei, ai, meu canal tá parado, tem edição de vídeo, meu curso e etc. Aí eu parei, respirei e falei, tudo bem, eu precisei desse tempo, eu recarreguei minhas baterias e agora eu vou olhar passo a passo o que eu tenho que fazer para continuar os meus objetivos, para continuar a realizar os meus projetos e assim a gente dá um passo de cada vez. Eu acho que nós mulheres temos que sempre refletir sobre isso. Uma coisa que eu falava muito para minha mãe, que tinha muita mania de perfeição e de tudo do jeito dela, é delega. Pede para alguém fazer e vai adiante. É assim. Não tem como, não tem condição. Pouco você tem um peso, uma barra enorme nas suas costas. Então não vale a pena ser a Capitã Marvel nesse sentido de ser uma grande heroína e realizar tudo que você deseja, fazer tudo ao mesmo tempo, eu vou conseguir. Porque no fim das contas, essa heroína está exausta. Hoje eu não vim tão maquiada, vim mais tranquila. Quero um vídeo de férias, então vai ser um bate-papo, um vídeo de férias de verdade. Literalmente, um papo entre amigas. Um beijo!